Hoje nós vamos aprender a estar usando o get em dicionário, um pouco de funções lambda e um pouco sobre a exceção keyword. Vamos começar aqui eu tenho um dicionário que me retorna duas funções, uma função quadrática e uma função cúbica. Me retorna dessa forma aqui. Como eu estou trabalhando com dicionário, eu não preciso, e é uma função simples, uma função quadrática, uma função cúbica, eu não preciso definir uma função aqui fora e depois chamar ela aqui dentro, né? Eu posso estar utilizando a função lambda do Python, né? Que eu não preciso passar um nome para a função. Eu digo que isso aqui é uma função lambda, usando essa palavra reservada, passo o parâmetro que é x e passo a minha função. Da mesma forma que lambda, x, que é o parâmetro que vai ser repassado aqui, e passo a função. Aí eu estou passando aqui, eu tenho esse dicionário, eu tenho as funções lambda, e cada chave do meu dicionário, em vez de me retornar, a gente está muito acostumado a ver um dicionário retornar um valor, né? Um valor exato, um valor. E aqui não, estou retornando uma função, né? Um objeto função. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar no seguinte caso. Eu tenho aqui uma função que faz o cálculo, né? Uma função externa que chama ela de calculate, que vai fazer um cálculo. Ela recebe aqui a minha função e ela vai chamar aqui dentro de functions, a depender da string função que eu receber, da string function que eu receber, ela vai chamar ou essa aqui e me mandar o resultado da seguinte forma, né? Então venho aqui, return functions. Function. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para me retornar o meu variável, o meu dicionário que está aqui no escopo global, e a chave que eu estou passando é o valor function, que isso aqui vai receber uma string, e essa string ela vai ser passada aqui, e aqui ele vai pesquisar. Se for quad, ele vai retornar essa, se for cube, ele vai retornar essa. Vamos ver aqui sendo feito. Então, eu venho aqui, se eu chamar aqui calculate e botar 10 e passar aqui a minha key, a minha chave quad. Então ele foi lá aqui e jogou para cá. Ele chamou aqui a função calculate, passando o quad como parâmetro, e aqui ele pede lá em função, e aqui ele pesquisa quad e vai me retornar essa função. Veja que aqui ele não me retorna um valor, porque eu não passei o parâmetro aqui, eu passei o parâmetro aqui, mas esse parâmetro eu ainda não tenho ele como resultado aqui na minha função, se você ver. Aqui a função calculate, ela só está mandando aqui o keyword, a chave, e recebendo aqui a função. Ela não está ainda retornando o valor. Então, está funcionando. Como é que eu faço para que essa função ela me retorne um valor? Simples, né? Eu venho aqui, estou reescrevendo aqui para poder a gente ter uma linha de raciocínio, e aqui eu passo meu parâmetro x, ou seja, o que está acontecendo aqui parece um pouco complicado, mas não é. Eu estou pedindo ao meu dicionário que pesquise a chave que eu passar aqui, que no caso é quad, e ele ao pesquisar essa chave vai me retornar essa função lambda, que recebe quem? Que recebe x, e quando ele me retornar essa função, ele vai passar o valor x, e essa função lambda vai me calcular o valor para esse x, que no caso é 10. Eu vou vir aqui, deixa eu copiar isso aqui e chamar agora. Quando eu chamo aqui, ele me calcula já o valor 111. A diferença aqui, gente, só repassando nesta função, eu estou passando já o valor x aqui, ó. Porque quando eu chamo isso daqui, ó, a função ela não me retorna valor, ela me retorna uma função. Então eu faço isso aqui, ela me retorna uma função. Se é uma função, eu preciso fazer o quê? Como é a chamada padrão de função, botando aqui embaixo, f de x, então, entendeu? F de 10. Então aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a chamada de função. A função que eu recebo aqui eu estou passando o parâmetro x. É como se eu fizesse aqui, ó. Deixa eu fazer aqui para ficar mais didático. myfunc. Então, eu estou chegando lá, chamando no meu dicionário lá. Eu estou recebendo aqui a função. Deixa eu copiar isso aqui. Eu estou recebendo aqui a função. Aqui, até aqui agora só chamei, eu estou recebendo a função do meu dicionário. Aí agora aqui eu posso chegar. myfunc. E chamar o valor de x, ele vai calcular da mesma forma. Assim fica mais inteligível por questão de didáticas, né? Mas essa forma aqui, essa forma condensada, ela é muito usada também, né? É o recomendado. Então, é dessa forma.
E aí eu posso aqui estar chamando com a outra chave. Aí é que está a flexibilidade. Com a outra chave, qual é a minha outra chave? Cube, ou seja, eu quero calcular agora uma cúbica utilizando o valor 10. Ou seja, eu tenho essa flexibilidade. Agora, se eu chegar aqui e chamar linear, aí eu vou ter um problema. Eu vou ter um key error. Por quê? Quando ele pesquisa dentro desse dicionário aqui, ele não vai achar a chave lim. Então ele não tem como te retornar uma função para você estar calculando o seu valor. Aí é que entra algumas formas de você fazer. Eu vou começar com uma forma básica de fazer isso, utilizando o if. Então, uma proposta seria isso, né? Eu vou reescrever minha função calculate. Eu vou passar de novo x e function, né, que é uma string dizendo qual é a função que eu quero chamar, e vou dizer se tiver função em functions, ou seja, se eu encontro uma função lá no meu dicionário function, ou seja, se eu encontro essa chave lá no meu dicionário, então o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar, eu vou fazer isso aqui, eu vou retornar dessa forma aqui, ou seja, se eu encontrei a chave, eu vou chegar lá, vou chamar aqui dentro, vou pegar a função que eu quero e retornar o valor. Se eu não achar, eu vou colocar else. Se eu não achar, então eu vou colocar aqui return 2 vezes x. Eu quero retornar uma função padrão, ou seja, isso daqui, se eu não achar, eu vou retornar essa função, ou seja, 2 vezes x, que é uma função linear. Então, se eu chegar aqui agora e pedir isso aqui, eu vou pedir logo os três juntos aqui, ó. Por exemplo, calculate 10 para o valor 10 utilizando quad. Ele vai chegar aqui, vai achar quad e vai me calcular que é quadrática. Calcule 10 para uma cúbica, ele vai achar. Linear, ele não vai achar. Então, já que ele não vai achar linear, ele não vai trabalhar com essa função nesse escopo aqui. Ele vai pegar e vai me retornar o else aqui, ó, return 2x. Quando eu dou isso aqui, ele me calcula aqui, ó. Por exemplo, eu passei aqui, ele achou o mesmo 111 de antes, achou o 1111 que tinha achado antes, já que agora ele não me retorna mais nenhum valor, não me retorna mais o erro, ele me retorna que o valor final vai ser o quê? Vai ser 20, porque ele está retornando quando ele não acha 2 vezes x, quem é x? 10. A mesma coisa se eu passasse qualquer coisa aqui, ó. Qualquer coisa que eu passo aqui, ele vai estar, porque se eu não achei lá, se eu não acho lá aqui no meu dicionário, ele vai estar entrando no else e vai estar me retornando esse valor com essa forma aqui. Vamos lá agora ver de outra forma de fazer. Outra forma de fazer é utilizando exceções, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar logo aqui para ficar mais fácil. Delphi Calculate. E agora eu vou fazer o que? Vou dar um try, ou seja, se não der erro, você vai me retornar o que? Você vai me retornar isso aqui. Eu estou separando por questão de didática, né? Isso aqui eu retorno tudo em uma linha só. Aí, se não der erro, você vai fazer o quê? Vai fazer normalmente. Vai pesquisar no dicionário lá a chave e vai me retornar o valor. Agora, se eu achar uma exceção do tipo, aí é que eu tenho que especificar do tipo key error, ou seja, que é uma exceção de chave, então eu vou pedir me retorne, eu vou fazer da mesma forma, retorne 2 vezes x, ou seja, retorne o valor de x multiplicado por 2. É praticamente a mesma coisa que está aqui, só que eu estou utilizando agora é o bloco try except, ou seja, analisando as exceções aí. Aí se eu fizer isso aqui da mesma forma, vim aqui na minha função calculate, pedir aqui, ele vai me retornar os valores como a gente tinha visto, né? 111, 1111 e o 20, porque está multiplicando 2 vezes 10. Ah, eu quero mudar isso aqui, eu quero que volte 4 vezes x. Então aqui agora vai retornar 40, porque no caso é 4 vezes 10. Beleza, agora vamos ao principal que eu queria ensinar, né? Utilizando o get. Utilizando o get, o código fica menor. Porque eu só preciso vir aqui dar um return functions, ou seja, eu vou lá pegar o meu dicionário, eu vou pesquisar no meu dicionário lá o functions e eu quero que ele pesquise lá o quê? Que ele pesquise function. O que ele faz? Ele vai pesquisar a minha string que eu passar aqui. Se ele achar, beleza, ele vai me retornar essa função aqui. Se ele não achar, eu vou dizer o que ele deve fazer agora. Se ele não achar, ele vai me retornar isso aqui, ó. Aí aqui eu vou passar essa função que eu tinha passado aqui direto como uma função lambda. Vou retornar aqui o 2x. Então vai ser lambda, né?
repetindo de novo aí, como é que você, para você definir uma função lambda, você coloca a palavra reservada lambda, o parâmetro que ele vai receber, que é o x, e aí eu vou retornar aqui o valor e retornar a função lambda x, ou seja, a função está aqui dentro. A função está aqui dentro e aqui eu tenho o lambda e o x, e a função ela está aqui dentro. Ou seja, o x que eu passar aqui, ela vai multiplicar por 2. Beleza, eu fiz isso daí, então eu posso chegar aqui e pedir para ele calcular. Será? Vamos lá ver. Então, eu vou pegar dessa mesma forma aqui e vou fazer. Beleza, ele me retorna isso daí, esses códigos aqui meio estranho. Na verdade, isso aí ele tá me retornando. Se você for reparar, o que é que eu falei? Quando ele pede esse get aqui, o meu dicionário ele está me retornando não um valor, ele está me retornando uma função. Então, quando eu boto só o get aqui, ele vai me retornar, achou a chave quad lá, ele me retorna a função lambda que eu defini dentro do dicionário. Mesma coisa aqui, cubic, ele me retorna a função lambda que está dentro do dicionário. Já aqui, que eu te passei aqui esse valor qualquer, ele vai me retornar a função lambda que não está dentro do dicionário, está dentro do escopo que local calculate aqui, a lambda, a função lambda 2x. Se é uma função lambda, eu expliquei o que a vocês, que se for uma função lambda quando retorna, você tem retorno da função, você precisa colocar naquela forma de função, foi aquilo que eu expliquei aqui, né? Primeiro aqui eu recebi a função e depois eu peguei esse myfunc e passei o x. Então aqui, como aqui eu estou fazendo em uma linha só, o que é que eu faço aqui? Eu passo o x aqui. Quando eu passo o x, ele me retorna os valores certinho, porque eu estou pegando cada função e passando meu valor de x. Então, dessa forma aí, eu acabo trabalhando utilizando o get. O get ele é muito interessante para isso. Claro que aqui eu utilizei um exemplo que você retorna a função, mas geralmente em dicionário você está retornando valores. E aí você tem ali um valor padrão para um dicionário e ele vai te retornar. Vamos supor que esse dicionário fosse lá um grupo de usuários. Então você tem o administrador, vai ter tal acesso, e o usuário comum vai ter outros acessos. Vamos supor que você só tem uma regra para administrador e todo o resto, quando ele chamou e não achou naquela chave, é comum. Então ele ia, por exemplo, aplicar os parâmetros para comum, a lista que diga o que comum pode fazer aqui. Então, dessa forma você aprende a trabalhar com o get. Então vimos aí, né, um pouco como trabalhar usando get em dicionários, um pouco sobre funções lambda e também um pouco sobre tratamento de exceções do bloco try except, a exceção do tipo keyError. Obrigado.